Nesse exercício aqui, 8, ele está dizendo que um corpo A vai ser arremessado para cima com uma velocidade de 10 metros por segundo num planeta em que a aceleração da gravidade vale 6 metros por segundo ao quadrado. Ele não falou que o corpo A vai ser arremessado a partir do solo, mas se a gente não supor que ele vai ser arremessado a partir do solo, não tem como a gente fazer esse exercício. Então, está aqui o corpo A, a gente vai arremessar ele para cima com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo, né, para cima, e tem aqui a gravidade é sempre no sentido de aproximar do solo, que o módulo vale 6 metros por segundo ao quadrado. Um segundo depois, um corpo B vai ser solto a partir do repouso, então o V0 de B vale 0, de uma altura de 15 metros, então essa distância aqui é 15 metros, e aí esse corpo B vai cair por causa da mesma gravidade. E ele quer saber qual o tempo que o corpo A leva a partir do arremesso dele para encontrar esse corpo B. Para a gente fazer esse exercício, a gente vai escrever a posição do corpo B, vai escrever a equação da posição do corpo A, e eles vão se encontrar quando SB for igual a SA. Mas para escrever essas equações de posição, a gente precisa criar um referencial. Aí temos duas opções. Na primeira opção, eu vou dizer que o que está para cima é positivo e tudo que tiver para baixo é negativo. E aí eu vou manter esse mesmo referencial até o final do exercício. Nesse caso, a posição do corpo A, a posição inicial do corpo A é 0. O V0 do A está para cima, então ele vai ser positivo, ele vai ser 10 metros por segundo. A aceleração do corpo A está para baixo, então vai ser menos 6 metros por segundo ao quadrado. E aí, a posição do corpo A vai ser dada por S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, a posição do corpo A vai ser 10T menos 3T ao quadrado. Para escrever a posição do corpo B, eu vou ter que obedecer esse mesmo referencial. O referencial que eu escolhi eu tenho que usar até o final da questão, não pode trocar. E aí, para escrever a posição inicial do corpo B é 15, né? Cresce para cima. A velocidade inicial do B é 0. E a aceleração do corpo B também é igual a G. E aí, como tudo que está para baixo é negativo, independente de estar ajudando ou atrapalhando, o que está para baixo é negativo, então essa aceleração é menos 6. E além disso, o tempo do corpo B é sempre 1 segundo menor que o tempo do corpo A, porque ele vai ser solto 1 segundo após o arremesso. Então, a posição do corpo B, lembrando que a posição é S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, a posição do corpo B vai ser, ele sai do 15, V0 é 0, o A é menos 6 e o tempo do B é sempre 1 segundo menor que o tempo do A. Se eu chamei o tempo do A de T, o tempo do B sempre vai ser T menos 1. Então, T ao quadrado sobre 2. Então, o S do B vai ser 15 menos 3, T menos 1 ao quadrado. O encontro vai acontecer quando as duas posições forem iguais, ou seja, quando o SA for igual a SB. E aí a gente vai ter que 10T menos 3T quadrado é igual a 15 menos 3. T menos 1 ao quadrado, eu já vou abrir esse quadrado. É quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Distribuindo aqui essa multiplicação, a gente vai ficar que 10T menos 3T ao quadrado é igual a 15 menos 3T ao quadrado, menos com menos vira mais, 6T, menos 3 vezes 1, menos 3. Esse menos 3T ao quadrado, ó, aparece nos dois lados da equação, dá para cortar. Esse 6T está somando, passa para lá subtraindo, 10T menos 6T vai ficar 4T igual
15 menos 3, 12. Então, o tempo t vai ser 12 dividido por 4, que é 3 segundos. Então, o corpo A leva 3 segundos a partir da hora que ele é arremessado para encontrar o corpo B. Se você não quisesse usar esse referencial, dava para fazer o contrário. Você podia dizer que o que está para baixo é positivo, o que está para cima é negativo. E aí você tem que usar esse referencial até o final do exercício. O corpo B vai sair daqui, o corpo A vai sair daqui. E aí, como aumenta, é positivo para baixo, a posição tem que aumentar para baixo. Então, o S do B seria o nosso 0 e o S do A vai ser o nosso 15, para garantir que essa distância aqui é 15 metros. Então, posição inicial do B vai ser 0, V0 do B também vai ser 0, a gravidade é sempre para baixo e 6, né, nesse exercício, então agora a aceleração vai ser mais 6. Escrevendo a posição do corpo B, S é igual a S0, aí tem a questão do tempo. O tempo do B é sempre t menos 1, porque ele tem um segundo a menos. S do B é S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. Então, o S do B vai dar 3t menos 1 ao quadrado. Agora, a posição inicial do A vai ser 15, o V0 do A tá para cima é negativo, então vai ser menos 10. A aceleração do A também é para baixo é negativo. Desculpa, para baixo agora é positivo. Então, a aceleração vai ser 6. Então, a posição do A vai ser dada por S igual a S0 mais V0 vezes T mais a T ao quadrado sobre 2. Então, S vai ser 15 menos 10T mais 3t ao quadrado. Então, o que acontece? Não tem essa de estar ajudando é positivo, estar atrapalhando é negativo. Você vai ter que escolher um referencial e obedecer seu referencial até o final do exercício. Aí agora, igualaria essas duas equações. Igualando essas duas equações, você vai chegar no mesmo resultado que chegou na outra. 15 menos 10t mais 3t ao quadrado. Abrindo esse quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, 15 menos 10t mais 3t ao quadrado. Resolvendo essa conta, você vai ter aqui 10t menos 6t, 4t igual a 12 e t igual a 3 segundos, da mesma forma. Então, o mais importante é definir um referencial e obedecer o seu referencial até o final do exercício.